Bom dia, pessoal. Agora eu vou começar com a leitura dos informativos, em conjunto com a leitura já dos códigos que eu venho fazendo, porque eu estou precisando acompanhar os informativos e essa é uma forma de me obrigar a ler, né? Então, nós vamos começar com o informativo do STF de 1098, de número 1098, e eu vou organizando nas playlists como é de prática aqui do canal. E a depender do tempo eu vou colocando os anteriores desse ano. Mas o meu objetivo principal é começar a acompanhar desde agora, tá? Se eu conseguir colocar tudo desde o início, é bônus. Então vamos lá. A fonte é do site, né? Toda a playlist vai ser do próprio site do STF. Então vamos lá. A data informativo STF. Inscreva-se, curte, comente o vídeo, compartilhe e vamos lá. Informativo STF número 1098 de 2023, data de divulgação 16 de junho de 2023. 1. Direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, liberdade de expressão, funções essenciais à justiça, advocacia pública, liberdade acadêmica. Direito administrativo, princípios da administração pública, servidor público, advocacia pública, dever funcional, informação e ilegalidades. Proibição da divulgação de assuntos funcionais por advogados públicos federais. Tese fixada. Considerando-se a natureza do cargo, é constitucional a necessidade de ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União para a manifestação do advogado público sobre assunto pertinente às suas funções, ressalvadas a liberdade de cátedra e a comunicação às autoridades competentes acerca de ilegalidades constatadas. Resumo: é constitucional a vinculação da manifestação funcional de advogado público federal à ordem do Advogado-Geral da União ou à sua prévia autorização expressa. Contudo, como essa limitação não pode ser prevista de maneira ampla e irrestrita, a fim de evitar arbitrariedades, ficam dela excepcionados a liberdade acadêmica e o dever funcional de representar sobre eventuais ilegalidades verificadas no exercício do cargo. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade excepcional de restrição da liberdade de expressão. Artigo 5º, inciso 4 da Constituição. Pressuposto indispensável ao funcionamento da democracia e que se legitima como expressão da dignidade humana, em favor de direitos igualmente relevantes, desde que ela seja razoável e proporcional. Na espécie, as normas impugnadas têm como destinatários os agentes públicos, de modo que não cria qualquer espécie de censura direcionada à imprensa, inexistindo violação à liberdade dos meios de comunicação ou à atividade jornalística. Ademais, elas possuem como objetivos primordiais o resguardo do sigilo necessário ao desempenho da advocacia e, consequentemente, a salvaguarda dos interesses públicos envolvidos na atuação da Advocacia Geral da União, tais como informações que possam impactar de forma negativa o seu funcionamento. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação apenas para conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 28, inciso 3 da Lei Complementar 73 de 93 e 38, parágrafo 1º, inciso 3 da Medida Provisória 2229 de 43 de 2001, de modo a afastar do seu âmbito de incidência a possibilidade de manifestação pelo advogado público na seara acadêmica, liberdade de cátedra ou para representar sobre ilegalidade de que tenha conhecimento, dever funcional. Citações. A Lei Complementar 73 de 93, artigo 28, diz o seguinte: além das proibições decorrentes do exercício do cargo, aos membros efetivos da Advocacia Geral da União é vedado manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assuntos pertinentes às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União. Aí, nesse julgado, tratou dessa exceção, né? Da exceção da liberdade de cátedra ou representar sobre ilegalidades que tenha conhecimento. E a medida provisória
citada, artigo 38, fala: os integrantes da carreira de procurador federal têm os direitos e deveres que lhe prevê a Lei 8.112 de 90 e sujeitam-se às proibições e aos impedimentos estabelecidos nesta medida provisória. Parágrafo 1º. O procurador federal é proibido, inciso 3, manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assunto conexo às suas atribuições, salvo ordem ou autorização expressa do advogado-geral da União. Essa primeira parte aqui é a ementa do julgado. São frases curtas que vai resumir o que a gente vai ver lá. Aí depois vem a tese, e depois vem o comentário, e depois vem os artigos, né? Que a gente tá... Aqui, ó. Cadê? Meu Deus. Isso aqui é a ementa do julgado, que são frases, né? Curtas, como resumo do que o julgado vai falar. Esse aqui é tipo uma tese, o resumo, e depois vem o comentário. É isso, comentário, e aqui vem os artigos que são citados no julgado, tá? Só para acompanhamento. Aí depois é até bom, como os artigos vêm no final, você depois vê de novo. É bom que decora. Para você entender o comentário. Então, vamos lá. Aí vem a ementa, uma tese, o resumo, que seria também essa que é a tese principal, e os comentários. Então, vamos lá. Espero ter entendido. Qualquer coisa, comente aí embaixo. Vamos lá. Direito constitucional, organização política administrativa, administração pública, criação, extinção e reestruturação de órgãos ou cargos públicos, tributação e orçamento, finanças públicas, despesas públicas. Novo plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos do quadro de pessoal do Iteraima. Lei que cria ou aumenta despesas e necessidade estimativa de impacto financeiro orçamentário. Resumo. Agora, tese. É inconstitucional por violar o artigo 113 do ADCT, lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos a seus servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Com o advento da Emenda Constitucional 95 de 2016, que incluiu o artigo 103 do ADCT, tornou-se necessária a qualquer proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita, a respectiva estimativa de impacto financeiro e orçamentário. Embora direcionada à União, esse regime abarca todos os entes federativos. Na espécie, os dispositivos da lei estadual impugnada versam sobre adicionais de qualificação, de penosidade, insalubridade e de atividade em comissão, além de fixar o vencimento básico dos cargos efetivos que integram o quadro de pessoal do Instituto de Terras e Colonização de Roraima, Iteirama. Ademais, a jurisprudência deste tribunal é firme no sentido de que a legislação, inclusive a estadual, para ser válida, deve se conformar ao equilíbrio financeiro e econômico estadual, aferível ainda no processo legislativo que proporcione o levantamento do impacto do orçamento necessário para abranger as despesas por ela criadas. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, conheceu parcialmente a ação e, nessa extensão, julgou procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33, todos da Lei 1.257 de 2018 do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc, a contar da data da publicação da ata de julgamento. Eu vou ler só o artigo da ADCT e os artigos da Lei do Estado de Roraima, você pode dar o print e ler aí. Artigo 113 do ADCT. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Próximo. Direito previdenciário, aposentadoria por tempo de contribuição, regime previdenciário, vínculo, direito administrativo, servidores públicos, regime jurídico, estabilidade, carga efetiva, regime previdenciário. O primeiro eu vou explicando conforme a gente for lendo. Aqui vai tratar de matéria de direito previdenciário e também matéria de direito administrativo. Para quem já sabe,
eu vou explicar só no primeiro, tá bom? Aí, resumo do que vai ser tratado e alguns vai ter, tese fixada e os outros vão direto para resumo, tá vendo? Então, vamos lá. Direito previdenciário e direito administrativo. Regime previdenciário de servidores estáveis nos termos do artigo 19 do ADCT. Tese fixada. Somente os servidores públicos civis detentores de carga efetiva, artigo 40 da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/98, são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do artigo 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público. Resumo. Após se aposentarem com vínculo no Regime Geral de Previdência Social, RGPS, os servidores cuja estabilidade foi adquirida pela regra excepcional do artigo 19 da ADCT não possuem o direito de converter a sua aposentadoria para o regime próprio de Previdência Social, RPPS, do respectivo Estado-membro, por não serem detentores de cargo efetivo. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 da ADCT não dispõem das vantagens privativas dos servidores ocupantes de carga efetiva, o que afasta a possibilidade de participação do RGPS. Nesse contexto, a partir da Emenda Constitucional de 20 de 98, que conferiu nova redação ao artigo 40 da CF, o vínculo do RPPS é exclusividade dos servidores investidos em cargo efetivo, isto é, aqueles aprovados em concurso público. Com base nesse entendimento, o plenário, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, tema 1254 da repercussão geral, e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, para não conhecer do recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e dar provimento ao apelo extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, IGPREV-TO. Artigo do ADCT, artigo 19. Os servidores públicos são os artigos comentados no julgado. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma regulada do artigo 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. Aí esses são os servidores que não estão incluídos pelo RPPS, né? Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação na forma da lei. O restante não é importante, mas qualquer coisa você dá print e lê. Artigo 40 da Constituição. Os servidores públicos titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo, redação dada pela Emenda Constitucional 20 de 98. E depois tem a redação dada pela Emenda 41 de 2003 e depois dada pela Emenda 103 de 2019. Então é isso. Próximo. Direito processual penal, investigação penal, provas e inutilização. Direito constitucional, princípios constitucionais, direitos e garantias fundamentais. Operação spoofing, destruição de material probatório apreendido a partir de invasões de dispositivos eletrônicos de autoridades públicas na posse de hackers presos na Polícia Federal. Resumo. Estão presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar eis que 1. A fumaça do bom direito se vislumbra pela probabilidade, se dissipadas as provas de frustração da efetividade da prestação jurisdicional em ofensa a preceitos fundamentais como do Estado de Direito, artigo 1º da Constituição, e da segurança jurídica, artigo 5º da Constituição. E 2. O perigo da demora na efetivação de uma decisão judicial decorre da possibilidade de esse atraso gerar perda irreparável de peças essenciais ao acervo probatório da operação sob análise de outros procedimentos correlatos.
A salvaguarda do acervo probatório é essencial para a adequada elucidação de todos os fatos relevantes. Ademais, a eliminação definitiva de elementos de informação requer decisão judicial, conforme previsto na Lei 9.296 de 96 e no Código de Processo Penal. Somente após a aprofundada cognição pelo plenário desta Corte, em especial quanto à licitude dos meios para obtenção dos elementos de prova, cuja valoração adequada depende de todo o seu conjunto, é que será possível concluir pela eventual inutilização de provas, mediante decisão judicial. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, referendou a cautelar anteriormente concedida, para determinar a preservação do material probatório já colhido no bojo da operação spoofing e de eventuais procedimentos correlatos até o julgamento final da ação. Então, não foi autorizada a destruição, né? Qualquer coisa, você lê o inteiro julgado. O artigo 9º da Lei 9.296. A gravação que não interessar a prova será inutilizada por decisão judicial durante o inquérito. A instrução processual após esta, em virtude de requerimento do Ministério Público ou da parte interessada. Artigo 120 do Código de Processo Penal. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade judicial ou juiz mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Parágrafo 1º. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, essa será inutilizada por decisão judicial, facultadas as partes a acompanhar o incidente. Então, eu entendi, tem a possibilidade de inutilização a depender de decisão do juiz, mas nesse caso eles entenderam pela preservação do material probatório até o julgamento final da ação. Certo? Certo. Qualquer coisa, leia o inteiro julgado. Próximo. Direito tributário, contribuições sociais, CONFINS, PIS, base de cálculo, receita bruta, faturamento, instituições financeiras. Exigibilidade do PIS e da CONFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras. Vai discutir sobre isso, sobre essa exigibilidade. Vamos lá. Tese fixada. As receitas brutas operacionais. Tese fixada é o importante, é o que foi decidido. Vamos lá. As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo do PIS ou CONFINS cobrado em face daquela, ante a Lei 9.718 de 98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas. Resumo. As receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras enquadram-se no conceito de faturamento, para fins de incidência do PIS e da CONFINS, à luz do artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal na sua redação original. Conforme jurisprudência desta Corte, a definição de faturamento sempre foi sinônimo de receita bruta operacional, resultante das atividades empresariais típicas, o que não se alterou com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º do parágrafo 1º da Lei 9.718 de 98. Que determinava a incidência do PIS/CONFINS sobre qualquer receita oferida pela pessoa jurídica, mesmo não operacional. Tal entendimento também se reflete na acepção de receita bruta vinculada às atividades empresariais típicas das instituições financeiras e possibilita, dessa forma, a cobrança em face das sociedades da contribuição ao PIS e à CONFINS, incidente sobre a receita bruta operacional decorrente das suas atividades típicas. Com base nesse e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, em apreciação conjunta. A. Quanto ao RS 609 de 96, RS, deu parcial provimento ao recurso interposto pela União, a fim de estabelecer a legitimidade da incidência com base na Lei 9.718 de 98, do PIS sobre as receitas brutas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas da hora recorrida. B.
Com relação ao RE 1250 de 2000, SP, negou provimento ao recurso interposto pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. C. Relativamente ao RE 880-143-MG, deu parcial provimento ao recurso da União, a fim de estabelecer a legitimidade da incidência do PIS/COFINS sobre as receitas brutas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas da hora recorrida. Artigo 195 da CF. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais: dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Só fala faturamento, né? Não fala o que é, por isso que falo que é o bruto, pelo que eu entendi. E Lei 9.718, de 98. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. Próximo. Direito tributário. Vamos lá. Esse primeiro é para a gente aprender a ler o informativo, né? Vai discutir sobre direito tributário e direito constitucional. Aí vai falar assim, vai discutir isso aqui é. Aí vai discutir sobre essa parte aqui. Isso aqui vale ou não vale, né? Aí aqui vai ser a tese, a resposta para essa pergunta. Entendeu? E depois vai ser os comentários. E depois vai citar os artigos que fala no resumo. Vamos lá. Direito tributário, impostos, IPTU, valor venal, base de cálculo, imóvel novo. Direito constitucional, organização do Estado, tributação e orçamento, impostos dos municípios. Lei municipal e cobrança de IPTU. Delegação à esfera administrativa da avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores à época do lançamento do imposto. Tese fixada, muito importante. É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada para fins de cobrança do IPTU de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurada ao contribuinte o direito ao contraditório. Resumo. É compatível com o princípio da legalidade tributária, desde que fixe os critérios para a avaliação técnica e assegure ao contribuinte o direito ao contraditório, lei municipal que confere à esfera administrativa, para efeito de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a competência para apurar, mediante a avaliação individualizada, o valor venal de imóvel novo não previsto na planta genérica de valores, PGF, à época do lançamento do tributo. O surgimento de imóveis novos decorrentes de parcelamento de solo urbano ou de inclusão de área anteriormente rural em zona urbana que não constem originalmente na PGV, pois ganharam nova matrícula e passaram a ter existência autônoma em relação ao imóvel original, permite ao município realizar uma avaliação individualizada para apurar o seu valor venal, com base em requisitos técnicos legais. Nessas hipóteses, o IPTU poderá ser lançado e o contribuinte terá resguardado o seu direito ao contraditório em relação à quantia atribuída pelo fisco municipal. Nenhum imposto tem o seu valor em concreto vinculado em lei, de modo que a quantificação da base calculada cabe à atividade administrativa de lançamento. Nesse contexto, o referido procedimento de mensuração, amparado em critérios legais, não representa majoração de base de cálculo mediante ato infralegal. Na espécie, a lei municipal impugnada delega à administração tributária local a realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos com base em critérios objetivos, também utilizados para a elaboração da própria PGV, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo. Além disso, a expressão quaisquer outros dados informativos obtidos pela administração não revela um conteúdo vago, mas permite a utilização de informações tecnicamente admitidas. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 1084 da repercussão geral, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do artigo 176
A linha F, parágrafo 5º da Lei 7.303 de 97 do município de Londrina, Código Tributário Municipal. Aqui está o artigo do município. Eu não vou ler, mas se você quiser, dê o print. Próximo. Esses vídeos informativos vão ser cumpridos. Se você der conta, acelera. Direito processual penal. Regimento interno do STF. Questão de ordem. Preservação de voto de ministro que deixou a cadeira. Fatos novos. Relator substituto. Fatos supervenientes e possibilidade da apresentação do voto do ministro sucessor. Resumo. A superveniência de fatos novos configura circunstância excepcional que permite que o ministro que atualmente ocupe a cadeira profira voto. Repetindo. A superveniência de fatos novos configura circunstância excepcional que permite que o ministro que atualmente ocupe a cadeira profira voto, ainda que seu antecessor oportunamente já tenha votado. Assim, a preservação do voto do ministro sucedido só deve ocorrer se as condições e circunstâncias levadas a julgamento permanecerem as mesmas. Na espécie, caracterizam-se como fatos novos, à luz das disposições do Código de Processo Civil e Penal, 2 pontos. O arquivamento de outros inquéritos policiais nos quais os fatos objetos da denúncia ora em análise basearam, a mudança de posicionamento do Ministério Público, que inicialmente pugnava pelo reconhecimento da peça acusatória, mas agora pleiteia a sua rejeição por ausência de justa causa, e as inovações legislativas sobre a matéria. Portanto, embora o ministro relator à época já tivesse apresentado o seu voto pela rejeição dos aclaratórios, os mencionados fatos supervenientes ocorreram somente após a sua saída. Nesse contexto, o ministro sucessor pode proferir voto diante de nova circunstância fática, não antes apreciada, que exerça influência direta no processo. Com base nesse entendimento, a primeira turma, por unanimidade, acolheu a questão de ordem apresentada pelo ministro André Mendonça, atual relator, para possibilitar, em razão da superveniência de fatos novos, que ele apresente voto nos embargos de declaração opostos, em cujo julgamento já consta o voto do antigo relator, ora aposentado ministro Marco Aurélio. Artigos mencionados, artigo 493 do CPC diz: se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. E CPP, artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Esses aqui serão julgados durante esse período aqui. Durante esse período. O informativo que a gente leu foi desse dia. E os julgamentos aqui para frente vai ser julgado até esse dia, pelo que eu entendi. Se você entende diferente, aí você explica aqui pra gente, tá bom? Então, sempre vou me ater a ler os julgados que estão para cima, tá bom? E qualquer dúvida, você lê o que tá para baixo. Tudo tá tudo no site. Eu vou lendo, explicando mais ou menos o que eu entendi, muito resumido. A base é você saber o entendimento do STF, não o meu, né? E nas próximas eu vou tentar fazer um destaque mais claro do que a gente está lendo, qual é a disciplina tratada, o que vai ser questionado, a tese e o resumo. E depois os artigos. Mas espero que tenha sido útil e até o próximo. Pelo menos para mim tá sendo, porque aí eu vou ler, depois eu vou ouvir, depois eu vou decorar. Se eu não aprender, eu decoro, né? Então vamos lá.